Queridos, dentro de algumas dicas que eu acabei pensando aí ao longo da minha vida sobre, vamos usar aí uma área, a administração financeira, por exemplo. Há uma máxima que diz: não vá ao supermercado com fome. Talvez você já tenha ido ao supermercado com fome, né? E já trouxe mais do que devia, porque estava com as suas emoções meio bagunçadas pela fome. Vai para comprar um item e quando vê, volta com algumas sacolas, né, cheias, porque a gente está com o coração às vezes agitado, ou aí nesse caso com a barriga vazia, né? Essas são inclusive algumas dificuldades que o nosso Código de Defesa do Consumidor tenta inclusive mitigar. Há um dispositivo no Código de Defesa do Consumidor, no artigo 49, que fala sobre a compra por impulso, sabe, compra por impulso, em que você tem o direito de reaver ou de devolver o produto quando comprado de maneira online, ou por telefone, ou por gente que bate na sua porta, coisa do tipo. Você tem o direito de devolver isso em 7 dias, ou até 7 dias, caso você perceba que comprou por impulso. Isso antigamente se dava somente nesses meios não convencionais, não funcionava para lojas físicas. Mas agora tem alguns precedentes, abriu uma jurisprudência em relação a isso, sobre aquilo que é conhecido como marketing violento, ou também sobre o abuso de emoções na hora da compra. Então você pode ter agora também arrependimento pelo abuso de emoções, porque quando nós estamos com as emoções afloradas, podemos tomar decisões precipitadas. Posso falar isso com conhecimento de causa. Há um tempo atrás, há mais de 10 anos atrás, eu viajava com um grupo musical e numa parada, nós fizemos uma parada no aeroporto de Curitiba para uma conexão, e eu falei para o pessoal assim, tem 1 hora ainda para o avião sair, eu só vou ali no banheiro e já volto. E eu fui no banheiro e quando eu voltei com uma assinatura da revista Super Interessante, uma da Casa e Jardim e uma bolsa, porque fui convencido, tenho dificuldade de dizer não. Fui ao banheiro e quando voltei, descidinha da escada, assim, tinha um quiosquezinho e eles estavam oferecendo ali uma mega oportunidade, né, de que você assinava 2 revistas e ganhava uma bolsa. Bolsa que eu uso até hoje, porque a minha esposa me obriga a usá-la até hoje. Mas ali ainda conseguimos reverter aquilo, porque foi no impulso. Em outro momento, quando estávamos viajando de férias, fomos até um desses parques aquáticos aí, e eles estavam vendendo cotas, já viu isso? Cotas para férias ali, né, de um apartamento e tal. E naquela empolgação, vamos fazer. Chegamos em casa, né, no apartamento que a gente estava hospedado, meu Deus, o que a gente fez? Né? Só foi chegar em casa e cancelar de novo, por causa dessas emoções. Por que eu estou dizendo isso? Até agora, tudo que nós temos visto, né, nessa série, são pessoas que estão tomando decisões estúpidas, para dizer o mínimo, e que acabam colocando em dificuldade toda a família, e muitas dessas decisões estão sendo tomadas com base em sentimentos avassaladores, pontuais, momentâneos. E esse é um grande problema. Há uma grande dificuldade de tomarmos decisões quando o nosso estado mental não é dos melhores, seja por uma necessidade, seja por uma empolgação. Por isso, essa máxima de não vá ao supermercado com fome, porque provavelmente você vai se arrepender quando chegar em casa. O texto que está diante de nós, o capítulo 28 de Gênesis, é a continuação de toda essa história que nós estamos vendo, desses casos de família. São muitos casos de família que poderiam estar sentados lá naqueles programas de TV do SBT com o mesmo nome, né? Nós vemos lá Abraão e Sara, dificuldades familiares. Depois, semana passada, vimos Isaac e Rebeca com dificuldades familiares. Vimos Jacó e Esaú com dificuldades familiares. Estamos percebendo que essas dificuldades que aqui se apresentam não são novas para nós. Ou melhor, as nossas dificuldades não são novas na Escritura. Elas também estão lá. Há muitos e muitos anos antes de Cristo, há séculos, há milênios antes de Cristo, vemos histórias como as nossas, gente como nós, com dilemas como os nossos, sendo atraídos e transformados pelo mesmo Deus que continua o mesmo Deus, aquele que continua agindo independente das circunstâncias e apesar das nossas imperfeições. No capítulo anterior, na nossa última exposição, no nosso último episódio dessa série, nós paramos em Esaú e Jacó brigados. Jacó sendo convencido pela sua mãe a enganar o pai para
ter a sua bênção, roubando do seu irmão, mais precisamente, o direito de ser o sucessor de seu pai, Isaac. E Jacó agora precisa fugir. Rebeca entende que ele precisa fugir, porque Esaú, irmão de Jacó, se acendeu a ira e ele disse: deixa papai morrer, que quando papai morrer, eu acabo com Jacó. Rebeca ouviu isso, provavelmente atrás da porta, como lhe era de costume. E Rebeca, então, agora trama um plano para salvar a vida do seu filho. No capítulo anterior, no capítulo 27, o último versículo do capítulo 27 diz assim: então Rebeca disse a Isaac: estou desgostosa da vida por causa destas mulheres hititas. Se Jacó escolher esposa entre as mulheres desta terra, entre mulheres hititas como estas, perderei a razão de viver. Aqui estamos vendo Rebeca tentando dar um jeito de tirar Jacó de casa, porque ela ouviu que Esaú quer matá-lo. E ela então, mais uma vez, em vez de conversar com Isaac, havia aquele distanciamento emocional, ela de novo trama um jeito de enganá-lo. E ele diz, olha, ela diz, essas mulheres hititas, se Jacó casar com uma delas, vai ser uma angústia para mim. E aí no capítulo 28, verso 1 diz, então Isaac chamou Jacó, deu-lhe a sua bênção e lhe ordenou: não se case com mulher cananeia, vá a Padã Arã, a casa de Betuel, seu avô materno, e case-se com uma das filhas de Labão, irmão de sua mãe. Que o Deus Todo-Poderoso o abençoe, faça-o prolífero e multiplique os seus descendentes, para que você se torne uma comunidade de povos. Que Ele dê a você e aos seus descendentes a bênção de Abraão, para que você tome posse da terra na qual vive como estrangeiro, a terra dada por Deus a Abraão. Vemos aqui Isaac diante do seu filho Jacó, aquele a quem ele abençoou enganadamente, reconhecendo que a bênção era de fato para Jacó. Deus já havia dito na época que Rebeca estava grávida. 2 crianças estão no seu ventre, mas vai ser o mais novo que vai ser aquele que vai levar o nome da família. O mais velho servirá ao mais moço. Deus já havia dito isso. E quando Rebeca faz todo o esquema ali para enganar Isaac, o que está acontecendo ali é que, apesar de todo o esquema, de toda a maracutaia, a vontade de Deus continua sendo feita. Ele disse que seria o Jacó que seria o sucessor. Mas Esaú era o que da predileção de Isaac. E aqui o que nós estamos vendo é que agora parece que caiu na cabeça de Isaac, de fato é Jacó. Então ele repete para Jacó a bênção da sucessão. Ele está abençoando Jacó aqui com aquela bênção que Deus deu lá para Abraão. A bênção dessa sucessão abençoadora, não só de ser o patriarca desta família, mas de ser o meio pelo qual Deus escolheu para trazer aquele que trará felicidade a todas as famílias da terra. Ele está dizendo desta bênção da aliança. Ele está dizendo, Jacó, você carregará a bênção da aliança. Então agora, Jacó vai à frente. Diz o texto aí no versículo 6, que Esaú viu que Isaac havia abençoado Jacó, e havia mandado a Padã Arã para escolher ali uma mulher, e que ao abençoá-lo, dera-lhe a ordem de não se casar com mulher cananeia. Esaú, que já havia se casado com outras mulheres cananeias, diz o texto no versículo 7, também soube que Jacó obedecera a seu pai e a sua mãe, e fora para Padã Arã. Percebendo então Esaú que seu pai Isaque não aprovava as mulheres cananeias, foi à casa de Ismael e tomou Maalate, irmã de Nebaiote, filha de Ismael, filho de Abraão, além das outras mulheres que ele já tinha. Esaú está tentando ir atrás do tempo perdido. Ele percebeu que aquilo que ele havia feito, de se casar com mulheres que desagradavam os seus pais, aquilo caiu mal. Mas numa família onde existe distanciamento emocional, ao invés de conversar, ele tenta resolver do jeitinho dele. E aí ele vai e se casa mais uma vez. Não bastasse já ter casado 2 vezes, agora ele casa pela 3ª vez, agora com alguém ali da parentela, da descendência de Abraão, para tentar mitigar aquela dificuldade que tinha com seus pais. Movido, talvez, por um sentimento de inveja, ou medo, ou de compensação. Não pensou direito e tomou mais uma atitude que seria dificultosa para toda a família. E então, nessa caminhada em que Jacó está indo para a terra dos seus parentes, cerca de 750, 800 quilômetros de onde ele estava, voltando para a Mesopotâmia, voltando para o lugar onde o seu avô, Abraão, havia saído. Ele está nessa caminhada, e no capítulo 10, nós vemos um encontro de Jacó com Deus. É a primeira vez que Jacó tem um encontro com Deus. Até agora o que nós vemos é menções a respeito da bênção de Deus sobre Jacó também.
Mas agora Jacó tem a sua própria experiência. Aí no versículo 10 diz que Jacó partiu de Berseba e foi para Harã. Chegando a determinado lugar, parou para pernoitar, porque o sol já havia se posto. Tomando uma das pedras dali, usou-a como travesseiro e deitou-se. E teve um sonho no qual viu uma escada apoiada na terra, e o seu topo alcançava os céus. E os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Ao lado dele estava o Senhor, que lhe disse: Eu sou o Senhor. Na sua Bíblia deve estar com tudo letra maiúscula. Deus está dizendo o seu próprio nome, o nome da aliança, o nome ao qual ele se revelou a Abraão, Isaque e Jacó, e que vai deixar claro por meio de Moisés. Ele diz: Eu sou o Senhor, o Deus de seu pai Abraão, o Deus de Isaque, e darei a você e aos seus descendentes a terra na qual você está deitado. Seus descendentes serão como o pó da terra, e se espalharão para o oeste, para o leste, para o norte, para o sul. Todos os povos da terra serão abençoados por meio de você e da sua descendência. Veja, está colaborando com a bênção dada por Isaque. Isaque disse: Jacó, essa é a bênção que o meu avô, que o meu pai recebeu, que eu recebi, agora essa bênção está sobre você. Você vai ser uma grande nação e você vai abençoar as famílias da terra com a sua descendência. E este local, esta terra na qual nós estamos, ela será para você. E o que nós estamos vendo é que agora Deus está dizendo: será assim. Será você mesmo, Jacó, que vai ser este com muitos descendentes, como o pó da terra, da mesma forma como ele falou com Abraão. E por meio da sua descendência, todos os povos da terra serão abençoados. Versículo 15 diz: Estou com você e cuidarei de você, onde quer que vá. E eu o trarei de volta a esta terra. Não o deixarei, enquanto não fizer o que lhe prometi. Olha que coisa abençoada. Deus prometendo para Jacó. Jacó não merecia, era nada. E Deus está prometendo. E mais, Deus está prometendo aqui de maneira completamente individual. Deus não está dizendo: Jacó, se você fizer isso e aquilo, eu vou fazer alguma coisa. Não, em todo tempo, Deus está usando esse pronome pessoal. Está dizendo: eu, o Senhor, farei isso. Eu, o Senhor, o abençoarei. Eu, o Senhor, darei a você, diz aí no versículo 13, darei a você e aos seus descendentes dessa terra. Lá no versículo 15, eu estou para cuidar de você, eu cuidarei de você. Eu trarei de volta, eu não o deixarei. Deus fazendo promessas e se encarregando de que Ele é aquele que cumprirá as promessas. Diz o texto que quando Jacó acordou do sono, disse: sem dúvida o Senhor está neste lugar. Mas eu não sabia. Teve medo e disse: temível é este lugar. Não é outro senão a casa de Deus. Esta é a porta dos céus. A visão que Jacó tem, esse sonho, é a primeira menção também a um sonho nas Escrituras. Depois nós vamos ver lá em José sonhos da parte de Deus acontecendo também. Mas aqui é o primeiro encontro que Jacó tem diretamente com Deus, e é a primeira visão que nós temos aqui, em que ele vê uma escada. A ideia de escada não é aquela escada vertical, né, com os degrauzinhos que a gente vai subindo com as mãos, assim. É a ideia de uma escada do tipo essas tipo essa aqui que a gente vai para o Ministério Infantil, sabe? Escada de degraus. Né? Escada que você vai andandinho sem colocar as mãos em nada, no máximo aqui no guarda-corpo. No português, as duas palavras, os dois tipos de escadas são chamadas de escadas, né? Mas essa ideia de como uma rampa com vários degraus, e ele tem essa visão em que ele está aqui, e lá está o Senhor, lá no alto, e os anjos de Deus sobem e descem, como quem diz: os céus e a terra estão ligados. É a promessa de Deus de que novamente aquilo que acontecia no Éden vai acontecer. Um dia céus e terra estarão ligados. Um dia a comunicação entre Deus e os homens será restabelecida. E isso acontecerá pela linhagem de Jacó. E isso acontecerá por algo que acontece aqui neste lugar, que será a possessão deste povo que vem a partir de Jacó. Bom, essa aqui é o interlúdio. E nesse momento nós vamos lá para o capítulo 20, ainda no versículo 20 do capítulo 28, diz assim: então Jacó fez um voto, dizendo: se Deus estiver comigo, cuidar de mim nessa viagem que eu estou fazendo, prover-me de comida e de roupa, e levar-me de volta em segurança à casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. Veja a diferença. Deus diz: Jacó, eu vou fazer. Não tem a ver com você, tem a ver comigo. Eu vou fazer. E Jacó teve um encontro com Deus. Mas veja, ter um encontro com Deus não significa que a gente se converteu. Podemos ter um encontro com Deus sem nos convertermos. E eu conheço muita gente que teve muitos encontros com Deus, mas que nunca se arrependeu dos seus pecados e nunca mudou de vida. Experimentou coisas grandiosas, presenciou coisas que não sabe nem explicar, mas isso
não mudou as suas vidas. O que vemos aqui é Deus falando face a face com Jacó, e Jacó dizer, bom, Deus será meu Deus se ele fizer isso, impondo condições para reconhecer Deus como sendo Deus. E ele ainda diz no versículo 22, e esta pedra que hoje coloquei como coluna servirá de santuário de Deus, e tudo o que me deres certamente te darei o dízimo. Aqui essa ideia de que reconhece que tudo que recebe vem de Deus, então ele vai partilhar disso. No capítulo 29, nós vemos agora também um encontro. Agora é o momento de constituição da família de Jacó. Diz o texto no versículo 1, então Jacó seguiu a viagem e chegou à Mesopotâmia. Certo dia, olhando ao redor, viu um poço no campo e 3 rebanhos de ovelhas deitadas por perto, pois os rebanhos bebiam daquele poço, que era tapado por uma grande pedra. Preste atenção nessa palavra, grande pedra. Versículo 3 diz, por isso, quando todos os rebanhos se reuniram ali, os pastores rolavam a pedra da boca do poço e davam a água às ovelhas. Depois, colocavam a pedra em seu lugar sobre o poço. Jacó perguntou aos pastores, meus amigos, de onde são vocês? Somos de Harã, responderam. Vocês conhecem Labão, neto de Naor? Perguntou Jacó. E eles responderam, sim, nós conhecemos. Então Jacó perguntou, ele vai bem? Sim, vai bem, disseram eles. E ali vem sua filha Raquel com as ovelhas. Veja, aqui está estabelecendo aquele cenário de novo, né? Assim como Isaac teve a sua esposa sendo encontrada pelo servo de Abraão num poço, parece que Jacó está tentando repetir os mesmos passos. A diferença é que o servo de Abraão ora ao Senhor, dizendo, Senhor, que o Senhor coroe de êxito essa minha situação. E aqui não, ele está tentando dar o jeitinho dele mesmo. Jacó é esse que quer resolver as coisas por ele mesmo. E aqui ele começa a conversar com aqueles pastores que estavam ali. Lembra, Jacó era um excelente pastor. Enquanto Esaú caçava no campo, Jacó ficava em casa e ele cuidava das ovelhas. Ele era um excelente pastor. Então ele começa a conversar e ele descobre que é ali mesmo o lugar onde ele devia estar. Que a sua esposa, como o pai havia dito, vai para a casa do parente da sua mãe e lá se case com uma das filhas dele. Jacó já sabe que Labão tem filhas. Jacó sabe que é um bom lugar para encontrar uma pretendente. E agora ele conversa com estes e eles dizem, lá vem uma das filhas de Labão, Raquel. Olha que interessante. Disse no versículo 7, disse ele, olhem, o sol ainda vai alto e não é hora de recolher os rebanhos. Deem de beber às ovelhas e levem-nas de volta ao pasto. Mas eles responderam, não podemos, enquanto os rebanhos não se agruparem e a pedra não for removida da boca do poço. Só então daremos de beber às ovelhas. Ele ainda estava conversando quando chegou Raquel com as ovelhas de seu pai, pois ela era pastora. Quando Jacó viu Raquel, filha de Labão, irmão de sua mãe, e as ovelhas de Labão, aproximou-se, removeu a pedra da boca do poço e deu de beber às ovelhas de seu tio Labão. Veja só, tem alguém querendo impressionar aqui, não tem? O texto diz que na boca do poço havia uma pedra muito grande, que era necessário que todos eles juntinhos puxassem. E quando ele sabe que Raquel está vendo, ele já põe a panca de eu sou um bom pastor. Ele começa a dizer, não é hora já de tirar aqui e começar a dar água aí para as ovelhinhas de vocês? E ela vem chegando. Pensa na cena, né? Ele, como um bom administrador, dando conselhos, ele é alguém que entende de pastoreio, e vem chegando, Raquel, está na hora, deixa que eu faço. Ele vai lá e mostra a sua força, e tira aquela pedra e mostra o quanto é forte, e aí o quanto ele é generoso, bondoso, e dá água para as ovelhinhas do seu tio Labão, futuro sogro. Então toda uma tentativa de impressionar. Verso 11 diz que depois Jacó beijou Raquel, aqui não é nenhum beijo sensual ou de amor, nada do tipo, é um beijo de cumprimento mesmo, e começou a chorar bem alto. Ele vai, né, de 8 a 80, né? Primeiro é um machão, agora é todo desconstruído, chorando ali, emocionado com aquilo que está acontecendo. Aí diz o versículo 12, então, contou a Raquel que era parente do pai dela e filho de Rebeca, e ela foi correndo contar tudo para o seu pai. Logo que Labão ouviu as notícias acerca de Jacó, seu sobrinho, correu ao seu encontro, abraçou-o e o beijou. Depois levou-o para casa e Jacó contou-lhe tudo o que havia ocorrido. Então Labão lhe disse, você é sangue do meu sangue. Eu fico olhando para esse versículo 13 e eu penso comigo, será que ele contou tudo mesmo? Será que ele disse, tio Labão, o que está acontecendo é que eu estou fugindo da casa de papai e de mamãe,
porque eu fiz um esquema, eu enganei meu pai, eu roubei a primogenitura do meu irmão Esaú, agora Esaú quer a minha cabeça a prêmio, e eu vim correndo para cá para me livrar. Será que ele contou tudo? Bom, eu acredito que sim, porque Labão, como nós vamos ver a seguir, era um lambão, né? Era um enganador de marca maior. Jacó agora encontrou um páreo, encontrou alguém à sua altura. E o que Labão diz é: você é dos meus, você é sangue do meu sangue. Talvez numa tentativa de amolecer o coração de Jacó, entendendo que ele era, sim, detentor de uma fortuna. Sendo ele o sucessor de Isaac, Isaac era muito rico. E Labão gosta desse negócio de riqueza. Mas ele sabe que agora essas riquezas não estão acessíveis. Se Jacó contou tudo, ele sabe inclusive do caráter duvidoso de Jacó, e ele pode se aproveitar desse caráter duvidoso. E o texto nos diz, na sequência ainda, no versículo 14, já fazia um mês que Jacó estava na casa de Labão, quando este lhe disse: só por ser meu parente você vai trabalhar de graça? Diga-me qual deve ser o seu salário. Ora, Labão tinha 2 filhas. O nome da mais velha era Lia, e o da mais nova, Raquel. Lia tinha olhos meigos, mas Raquel era bonita e atraente. Interessante aqui esta passagem. Os comentaristas se dividem aqui no que significa dizer que Lia tinha olhos bonitos. Há um grupo que pensa que as traduções mais literais seria a ideia de que ela era estrábica, que ela tinha olhos cansados, olhos sem brilho, que se destacava nela os olhos, mas nesse caso de uma maneira negativa. Ou outros vão para outro lado dizendo que de tudo que tinha Lia, a única coisa que sobrava eram os olhos. Vão para outros extremos. Mas isso em contraste com a sua irmã Raquel, que diz o texto, era bonita e atraente. A tradução mais literal seria que ela era bonita de rosto e de corpo. Seria algo mais ou menos assim. Era um mulherão, ainda que fosse a mais jovem. Então os olhos de Jacó já cresceram para Raquel. Queria Raquel. Seus impulsos masculinos queriam Raquel. Desde o encontro no poço, agora isso fica mais claro, ficou um mês ali, um mês não dá tempo de conhecer ninguém direito, mas ele está enamorado, o seu coração está apaixonado pela casca de Raquel. Ele está de olho na aparência. E diz o texto de Provérbios que a beleza, ela vai embora logo, que a beleza, ela é efêmera, ela passa. Que, creia você não, eu já fui menos feio do que eu sou hoje. Alguns dizem que eu estou no meu ápice, mas as belezas vão se modificando. E quando o que sobra é só a amizade, o amor, a cumplicidade, o companheirismo, quando a beleza que é passageira passa de verdade, se o relacionamento foi baseado apenas em carcaça, aí não sobra nada. Aí existem tantas crises. E Jacó está de olho em Raquel, enquanto Lia tinha os olhinhos meigos, diz o texto. Verso 18. Como Jacó gostava muito de Raquel, disse: trabalharei 7 anos em troca de Raquel, sua filha mais nova. Labão respondeu: será melhor dá-la a você do que a algum outro homem. Fique aqui comigo. Então, Jacó trabalhou 7 anos por Raquel, mas lhe pareceram poucos dias, pelo tanto que a amava. Então disse Jacó a Labão: entregue-me a minha mulher. Cumpri o prazo previsto e quero deitar-me com ela. Então Labão reuniu todo o povo daquele lugar e deu uma festa. Mas quando a noite chegou, deu sua filha Lia a Jacó, e Jacó deitou-se com ela. Labão também entregou sua serva Zilpa à sua filha, para que ficasse a serviço dela. Quando chegou a manhã, lá estava Lia. Então Jacó disse a Labão: que foi que você me fez? Eu não trabalhei por Raquel? Por que você me enganou? Labão respondeu: aqui não é costume entregar em casamento a filha mais nova antes da filha mais velha. Parece que o feitiço se virou contra o feiticeiro. Porque se há uma coisa que a gente pode perceber na vida, é que por vezes Deus trata os nossos corações por meio das consequências das nossas próprias atitudes.
Jacó está numa terra, experimentando dificuldades, agora foi enganado pelo seu tio, e a pergunta é, a quem ele pode recorrer? Para onde ele pode ir? Ele não pode voltar para casa. Não tem ambiente em casa. Ele não pode nem recorrer às pessoas da cidade, porque o tio falou, aqui, neste lugar onde a gente vive, é assim que funciona. E Jacó está numa dificuldade, que ele mesmo se colocou. Se tivesse um ambiente favorável em casa, ele poderia ter encontrado a sua esposa e voltado para casa, agora ele não tem nem casa para voltar. E uma outra forma como Deus trata o nosso caráter, por vezes, é que experimentemos aquilo que fizemos com outros. Jesus vai nos ensinar que aquilo que nós queremos que faça conosco, devemos primeiramente fazer a outros. E por vezes, a misericórdia de Deus trata o nosso caráter com as coisas que nós não percebemos, porque fomos nós que fizemos. Mas quando alguém faz aquilo que fizemos com o outro para nós, aí a gente pode dizer, assim como doeu em mim, deve ter doído no outro. Toda essa situação leva Jacó para a casa de Labão, o enganador. E é neste ambiente que Deus trata o coração de Jacó para que ele possa voltar e pedir perdão ao seu irmão por saber a dor que o irmão sentiu. E o texto é muito interessante, que é a mesma ideia. Quando nós olhamos lá atrás, no capítulo 27, não precisa voltar não, no capítulo 27, o versículo 1 diz que tendo Isaque envelhecido, seus olhos ficaram tão fracos que ele não podia enxergar. Jacó enganou o pai que não conseguia ver. E agora, nós vemos Labão fazendo toda a circunstância para que Jacó se engane porque não consegue ver. Os casamentos daquela época aconteciam em uma semana de festas. E a noiva era apresentada no primeiro dia, toda coberta, inclusive com um véu longo. E aqui o texto diz que à noite vai ele com a mulher toda cheia de pano para dentro da cabana. E essas festas eram regadas muito vinho alcoólico, e ele com certeza já tinha tomado umas a mais. Então ele está com seus olhos comprometidos. Jacó está cego de amor, de paixão, porque trabalhou 7 anos e diz o texto que para ele foram dias, ele está naquele afã, mas também com seus olhos físicos entorpecidos. E o texto nos diz mais à frente, que o que Labão diz para ele é que aqui, a mais nova não passa na frente da mais velha. Não foi exatamente isso que ele fez na casa de papai. Pulou à frente. Ele diz, aqui não funciona assim não. Então, se de fato Jacó contou tudo para Labão, Labão tinha todas as cartas para enganar o seu sobrinho. E o texto nos diz aí então, na sequência, no verso 27, Labão continuou, Labão é bom do negócio. Ele diz, deixa passar essa semana de núpcias e daremos a você também a mais nova, em troca de mais 7 anos de trabalho. Diferente do que alguns pensam, algumas pessoas pensam que ele trabalhou 7 anos, se casou com Lia, aí trabalhou mais 7 anos e se casou com Raquel. Não é isso que o texto está dizendo. No primeiro foi um consórcio, ele pagou 7 anos, né, e aí casou com Lia. Agora o que Labão está propondo é um financiamento. Vou te dar a Lia, deixa passar essa semana, aí eu te dou a Raquel, e aí você paga mais 7 anos. Então, em 7 anos e uma semana, ele estava casado com 2 mulheres e tinha 2 concubinas. Imagina que família maravilhosa que ele está formando. E diz o texto então, no versículo 29, verso 28, Jacó concordou. Pensa num homem que estava de olho mesmo na Raquel. Jacó concordou. Passou aquela semana de núpcias com Lia, e Labão lhe deu sua filha Raquel por mulher. Labão deu a Raquel sua serva Bila, para que ficasse a serviço dela. Jacó deitou-se também com Raquel, que era a sua preferida, e trabalhou para Labão outros 7 anos. Queridos, diante dessa situação, tem algumas aplicações que eu gostaria de fazer. A primeira a gente já tratou na introdução. Não tome decisões quando está com seus sentidos comprometidos. Seja por alegria, seja por raiva. É na raiva que a gente fala coisas que não deveria falar, que a gente ataca pessoas que nós amamos,
e que depois a gente gostaria que as palavras, que elas fossem materializadas para que a gente pudesse pegar ela de volta e engolir de novo. Mas quando os nossos corações estão comprometidos, quando nós estamos aí numa forte emoção, podemos enfiar os pés pelas mãos, e isso traz consequências não só para nós, mas para as pessoas que estão ao nosso redor. Isso aconteceu com todo mundo nessa história até aqui. Foi assim com Abraão. Abraão, por medo, foi para o Egito e lá teve problema. Abraão, por medo, mentiu em toda a cidade que chegava e deu problema. Sara, por ansiedade, queria fazer com que a promessa de Deus se cumprisse, então na ansiedade foi e meteu os pés pelas mãos e deu problema. Isaac e Rebeca, por causa das suas predileções por seus filhos, tomaram decisões que deu problema. Esaú, diante de fome, estava voltando da caça, ele vende a sua primogenitura por causa do seu apetite, por causa da sua fome. E Jacó agora, Jacó por causa do seu desejo sensual, e o texto é claro em dizer que ele tinha desejo, era sensual mesmo por Raquel, porque o texto nos diz que ele chega para Labão, pensa na situação, Labão era tio, Labão era seu futuro sogro, e Labão era o seu patrão, e ele fala, já trabalhei o suficiente, eu quero deitar com a sua filha. Quem em sã consciência fala isso para o pai de uma garota? Ele queria mesmo, era a consumação do ato. Há uma obsessão, há um desejo desenfreado, e esse desejo desenfreado faz com que ele tome decisões absurdas. Primeiro que ele diz, eu vou trabalhar 7 anos, o que já era um grande exagero. Lembra, mais à frente nós vamos ver que Jacó, ele saiu da casa do seu pai só com o cajado na mão, não tinha nada. Então ele não tinha dinheiro para pagar o dote, ele tinha que trabalhar para pagar o dote. Mas o dote das princesas era de cerca de 50 ciclos de prata, o que era angariado em 5 anos. Ele diz, eu vou pagar 7 anos. E quando ele é enganado, ele diz, eu pago mais 7 anos. Deu muito mais, porque estava obcecado. E por que será que ele estava obcecado? Tim Keller vai nos ajudar a pensar em quando as coisas da nossa vida deixam de ser a dádiva de Deus e passam a ser o nosso ídolo. Quando começamos a olhar para as coisas, e até para as coisas que são dádivas de Deus, bênção de Deus, e achamos que a nossa felicidade está nas coisas, e não no nosso relacionamento com Deus. E o Tim Keller vai dizer, por quê? A vida de Jacó era vazia. Ele nunca teve o amor de seu pai. Havia perdido recentemente o amor de sua querida mãe. E certamente não tinha consciência do amor e do cuidado de Deus para com ele. Então, encontrou a mulher mais bonita que já vira, e deve ter dito a si mesmo, se eu a tivesse, enfim, algo daria certo em minha vida miserável. Se eu a tivesse, tudo se acertaria. E essas obsessões, elas podem ser o desejo do nosso coração de encontrar Deus. Mas por que não depositamos as nossas ansiedades e o nosso desejo, a nossa identidade no nosso relacionamento com Deus, vamos encontrar alguma outra coisa que vai definir a nossa felicidade. Para Jacó, a felicidade estava em Raquel. E por Raquel, ele faz tudo. Ele trabalha 14 anos se precisar. E a sua predileção fica demonstrada na sequência da vida da família. Agora, por outro lado, nós vemos que Lia também, a sua primeira esposa, se tornou obcecada. Obcecada em provar o seu valor a Jacó. O verso 31 diz que quando o Senhor viu que Lia era desprezada, concedeu-lhe filhos. Raquel, porém, era estéril. Lia engravidou, deu à luz um filho e deu-lhe o nome de Rubem, pois dizia, o Senhor viu a minha infelicidade, agora certamente o meu marido me amará. A felicidade dela está no reconhecimento do seu marido. Verso 33 diz, Lia engravidou de novo, e quando deu à luz outro filho, disse, porque o Senhor ouviu que sou desprezada, deu-me também este filho, pelo que o chamou Simeão. Verso 34, de novo engravidou, e quando deu à luz, mais um filho, disse, agora, finalmente, meu marido se apegará a mim, porque já lhe dei 3 filhos. Por isso deu-lhe o nome de Levi. Há uma obsessão por ser reconhecida. E, queridos, ser amado, ser reconhecido no nosso relacionamento é algo que nós desejamos e que é lícito desejar. O problema é quando a nossa identidade está repousada naquilo que temos ou não temos, naquilo que nos falta. O problema é quando nós fazemos das coisas o nosso alvo final.
Quando nós achamos, no dia que eu tiver aquilo, aí sim eu serei feliz. Então Deus deixa de ser o fim e passa a ser o meio pelo qual eu obtenho os meus fins. Deus deixa de ser o alvo do meu amor e passa a ser o intermediário entre eu e o meu amor. Enquanto Jacó estava obcecado por Raquel, Lia, até aqui estava obcecada em ter o reconhecimento do seu marido. Até que parece que a figura muda. O versículo 35 diz: engravidou ainda outra vez. E quando deu à luz a mais outro filho, disse: desta vez louvarei o Senhor. Ela diz: desta vez louvarei ao Senhor. Assim deu-lhe o nome de Judá. Então parou de ter filhos. Aqui parece que a figura mudou. Até então nós vemos ela se focando na sua infelicidade. Agora meu marido me amará. Agora meu marido me amará. Agora ela entende: eu preciso repousar o meu coração no Senhor, porque a minha identidade tem que estar afirmada no Senhor. Mais à frente, no capítulo 30, que nós vamos ver agora uma competição entre Raquel e Lia, e Raquel, que já tinha ganhado tudo, agora quer ganhar da sua irmã, quer ter mais filhos que a sua irmã. Há uma obsessão por desempenho. São tantas as obsessões que nós podemos ter, de definir a nossa felicidade por se casar, ou por ter filhos, ou por ter uma carreira, ou por ter isso, ou por ter aquilo. Enquanto que deveria conduzir a nossa identidade ao nosso senso de pertencimento a Deus. E todas as demais coisas encontrarem o seu devido lugar. E o nosso coração se apoiar em quem nós somos em Deus, e não aquilo que nós não somos aos olhos humanos. As obsessões apontam para isso. E aqui eu preciso citar novamente o Keller, que ele diz: esta é a miniatura de nossa desilusão, experimentada desde o Éden. Desde o Éden nós estamos procurando essa tal de felicidade. E ele diz o que isso significa. Com todo o respeito por essa mulher, com quem temos muito a aprender, isso significa que não importa onde coloquemos as nossas esperanças, de manhã sempre será Lia e nunca Raquel. Nenhuma pessoa, nem a melhor de todas, pode dar tudo aquilo que a alma precisa. Você pensará que foi para a cama com Raquel, mas quando acordar, sempre será Lia. E desde a queda, muitas coisas tentam ocupar em nossa vida o lugar de completude, mas pela manhã sempre será Lia. Enquanto nosso coração não repousar em Deus, nós vamos ir caminhando de buscas por Raquel em Raquel, e nunca estaremos satisfeitos, porque nada pode nos satisfazer a não ser a presença de Deus. Queridos, mas há evangelho aqui, há graça de Deus aqui. Quando Jacó tem que retornar para sua terra, ele reconhece isso. Se você quiser passar umas páginas do capítulo 32, no versículo 9, Jacó faz uma oração ao Senhor antes de retornar a casa. Ele diz, 32:9, então Jacó orou: ó Deus de meu pai Abraão, Deus de meu pai Isaque, ó Senhor que me disseste, volte para a sua terra, para os seus parentes, e eu o farei prosperar. Olha o verso 10, não sou digno de toda a bondade e lealdade com que trataste o teu servo. Quando atravessei o Jordão, eu tinha apenas um cajado, mas agora possuo 2 caravanas. Jacó reconhece que todos os esquemas de sua vida não foram um empecilho para que Deus o abençoasse. E ele reconhece, eu só sou abençoado por causa da bondade de Deus. Os irmãos que estavam aqui na quinta-feira, nós aprendemos sobre uma palavra chamada Hesed, que é o amor de Deus, o amor do compromisso, que desemboca em uma ação prática. Hesed é só quando algo é feito concretamente, por amor e por compromisso. Se é feito só por amor e não compromisso, não é Hesed. Se é feito só por compromisso e sem amor, não é Hesed. E se tem amor e compromisso, mas isso não desemboca em uma ação prática, não é Hesed. E o que Jacó está dizendo é: Senhor, eu só tenho o que eu tenho por
causa do seu compromisso com meu pai, com o meu avô e agora comigo. Eu não sou merecedor, porque a graça de Deus nos alcança apesar de nós. As bênçãos de Deus nos alcançam apesar de nós. Deus disse para Jacó: Jacó, eu vou fazer cumprir na sua vida, porque se depender de você, você só vai estragar as coisas. Eu vou fazer cumprir isso na sua vida. E é Deus quem cumpre em nossas vidas a sua vontade e a sua graça. Enquanto nós ficarmos lutando contra esta graça de Deus, enquanto nós ficarmos lutando contra as diretrizes de Deus, somos nós que vamos precisar ser corrigidos no nosso caminho, somos nós que seremos afetados, somos nós que sofreremos as consequências da nossa própria falta de maturidade. Mas a bondade de Deus continuará sobre nós. Jacó teve um sonho, e ele viu um dia em que o céu tocaria de novo a terra, em que os anjos subiriam e desceriam e tocariam a terra. Em João capítulo 1, nós vemos João dizendo que aquele que é a palavra habitou entre nós, se fez casa de Deus. E quando Jesus começa a chamar os seus discípulos, ele vai de encontro com um homem chamado Natanael. E diz o texto: Filipe encontrou Natanael e lhe disse: achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei e a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, o filho de José. Perguntou Natanael: Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de lá? E disse Filipe: venha e veja. Ao ver Natanael se aproximando, disse Jesus: aí está um verdadeiro israelita em quem não há falsidade. E perguntou Natanael: de onde me conheces? E Jesus respondeu: eu o vi quando estava debaixo da figueira, antes de Filipe o chamar. Então Natanael declarou: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. E Jesus lhe disse: você crê porque eu disse que te vi debaixo da figueira? Você verá coisas maiores do que essa. E então acrescentou: vocês verão os céus abertos e os anjos de Deus subindo e descendo pelo Filho do Homem. Deus prometeu a Jacó: Jacó, os céus tocarão a terra de novo, por meio de uma escada. E essa escada é o descendente de Jacó. Essa escada é o filho perfeito de Jacó. Essa escada é Cristo. Porque enquanto nós não podemos tocar os céus com a nossa força, não podemos tocar os céus com o nosso desempenho, enquanto nós somos imperfeitos, o Deus que é sempre perfeito se fez homem, pagou pela nossa imperfeição e abriu o caminho entre céu e terra. A graça de Deus, a graça de Deus para mim, a graça de Deus para você, a graça de Deus para as nossas famílias. Se você puder, coloque-se de pé, nós vamos orar. Firme a sua identidade no seu relacionamento com Deus. Não coloque outras obsessões nesse lugar. Que todo o demais, que todo o a mais, seja assim como Jesus disse em Mateus capítulo 6. Busque o reino de Deus e a sua justiça. Que as demais coisas, elas são demais, são acrescentadas, são supérfluas, elas não definem quem você é. Firme a sua identidade no reino de Deus. Não deixe que nada diga quem você é, a não ser o seu relacionamento com o Pai.